Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que os ministros do Supremo Tribunal Federal reagiram à proposta que foi aprovada ontem no Senado, que altera o funcionamento interno do Supremo. Gilmar Mendes disse que os ministros não são covardes e que o Supremo não admite intimidações. No Rio de Janeiro, o CEO da Time for Fun, empresa responsável pelos shows da cantora Taylor Swift no Brasil, se posicionou sobre a morte da fã Ana Clara Benevides. Ela morreu na sexta-feira passada durante o primeiro show da artista norte-americana. Na mensagem, o CEO reconhece os problemas de organização do evento e o erro da empresa em relação ao calor extremo. E no noticiário internacional, o Catar anunciou que o cessar-fogo temporário na faixa de Gaza vai acontecer na manhã desta sexta-feira e que, na sequência, o primeiro grupo de reféns será libertado. Israel confirmou que recebeu essa lista das primeiras 50 pessoas que vão ser liberadas pelo grupo terrorista Hamas. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quinta-feira, dia 23 de novembro de 2023. E eu começo esse episódio dando continuidade a um assunto que a Bianca Santos contou para você na edição da manhã do Panorama CBN, que gerou fortes reações lá no Supremo Tribunal Federal. Antes de trazer as reações em si, eu preciso contextualizar para você essa história. E o que aconteceu foi o seguinte: ontem, senadores aprovaram por 52 votos a 18 uma proposta de emenda à Constituição que limita os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse projeto proíbe decisões individuais dos ministros, as chamadas decisões monocráticas, e impede que os ministros suspendam leis e também atos dos presidentes da República, da Câmara e do Senado. Agora, esse texto segue para análise dos deputados lá na Câmara, mas nos bastidores o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que não deve levar essa votação adiante, porque é como mexer em um formigueiro onde o poder é muito forte, né? Tanto que a votação irritou os ministros do Supremo Tribunal Federal. Já se esperava uma reação deles, porque essa PEC mexe nas regras internas do Supremo, que foram definidas na nossa Constituição, e na Constituição é muito claro a igualdade entre os poderes, porque ela é essencial para a manutenção da nossa democracia. E esse projeto aí demonstra que o Congresso quer passar por cima do poder do Supremo e quer se meter em um território onde já há regras que foram delimitadas e, com isso, frear o poder do Judiciário. A principal reclamação dos parlamentares é que o Supremo está julgando ações que são de competência para o Legislativo resolver. Mas, ao mesmo tempo, os parlamentares não estão se mobilizando para resolver essas questões, o que gera um impasse em que o STF é sempre acionado para agir. Bom, voltando à treta de hoje, a reação do STF veio forte, foi eita atrás de vixe. Eu acompanho muito tempo a política e o Judiciário Nacional, eu nunca vi uma reação tão forte como aconteceu hoje. E eu vou contar para você o que aconteceu. O presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Gilmar Mendes, que está há mais tempo no Supremo, chamado de decano, e o ministro Alexandre de Moraes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, falaram abertamente sobre esse assunto e demonstraram a irritação geral que está rondando o STF. Na abertura da sessão de hoje lá do Supremo, o ministro Gilmar Mendes disse que o STF não é uma corte de covardes e que os ministros não vão renunciar às suas funções. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. Cabe lembrar a esses propagadores do caos institucional que os processos de responsabilidade dos ministros desta Corte hão de estar submetidos ao crivo judicial garantidor do devido processo legal.
Ele ainda falou que o trabalho do STF foi fundamental no enfrentamento à pandemia e ao autoritarismo. Gilmar Mendes ainda disse que essa PEC foi cirúrgica ao atacar as decisões monocráticas para conter ações como a liberação irrestrita de armas e munições, além do estímulo do governo passado à abertura do comércio em meio à pandemia da Covid-19. Todas essas ações foram julgadas pelo STF, em que um ministro deu uma decisão totalmente contrária, por exemplo, ao governo Bolsonaro. O ministro Gilmar Mendes também usou uma ironia para dizer que, curiosamente, o projeto que foi aprovado ontem no Senado continua permitindo as decisões monocráticas que são usadas para acionar habeas corpus, porque quando o político está preso, o primeiro instrumento usado é pedir a liberdade por meio do habeas corpus, e quem geralmente dá uma decisão para libertar ou não o preso é um único ministro, em uma decisão monocrática. E o ministro Gilmar Mendes, no discurso dele, ele ressaltou aí essa contradição. Gilmar Mendes também sinalizou que essa PEC é inconstitucional por desrespeitar a separação dos três poderes. Pontuo que a separação de poderes é cláusula pétrea, como todos nós sabemos, e não pode ser objeto de emenda constitucional que busque aviltá-la. Tantas vezes já repetimos isso, sob pena de clara violação do pressuposto básico do exercício de um dos poderes da República. Vale dizer, atenta contra a Constituição qualquer atitude do Poder Legislativo que vulnere o postulado da separação de poderes em assintoso menoscabo às atribuições essenciais do Poder Judiciário, entre as quais se encontra o controle de constitucionalidade. Já o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que é inevitável que o Supremo desagrade setores da sociedade ao enfrentar questões polêmicas e que a Corte não vê qualquer razão para mudanças no regimento interno do Judiciário e que o Brasil tem problemas graves que deveriam ter mais atenção dos parlamentares nesse momento. O ministro ainda lembrou dos ataques aos quais a Corte vem sofrendo nos últimos anos, que resultaram nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Barroso também disse que o STF vê a interferência de outro poder sobre o judiciário como preocupante. Vale lembrar, cabe ao Supremo fazer valer a Constituição, preservar a democracia e proteger direitos fundamentais. A pergunta a se fazer é a seguinte: esses objetivos foram alcançados? A resposta é definitivamente sim. Isso significa que o Supremo Tribunal Federal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país. Não há por que alterar o que vem funcionando bem. E cumpre lembrar, em todos os países que recentemente viveram o retrocesso democrático, a erosão das instituições começou por mudanças nas Supremas Cortes. Por fim, o ministro Alexandre de Moraes classificou essa PEC como uma tentativa de intimidação. A discussão de ideias, o aprimoramento das instituições são importantes instrumentos da democracia, mas não quando escondem insinuações, intimidações e ataques à independência do Poder Judiciário e, principalmente, à independência desse Supremo Tribunal Federal. Essa Corte não se compõe de covardes nem de medrosos. A Constituição garantiu a independência do Poder Judiciário, proibindo qualquer alteração constitucional que desrespeite essa independência e desrespeite a separação de poderes. Um voto que chamou a atenção na votação de ontem lá no Senado foi o voto a favor à proposta que o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, deu. Ele foi muito criticado por políticos aliados porque, como ele representa o governo no Senado, com esse voto ele automaticamente colocou o governo Lula numa treta que eles não queriam participar. E nas redes sociais, hoje ele teve que dar justificativas. Ele falou que o voto dele foi estritamente pessoal e disse ainda que não orientou o voto dos outros senadores aliados do governo contra essa proposta, porque não se trata de um tema que envolve diretamente o Poder Executivo. Mesmo com esse voto
favorável à proposta, que acaba até tirando o poder do judiciário, Jacques Wagner reforçou que ele tem um compromisso com a harmonia entre os poderes da República e disse reforçar o respeito ao judiciário e ao STF, a quem ele se referiu como fiador da democracia brasileira e guardião da Constituição. Algo que é muito contraditório aí no discurso de Jacques Wagner, tanto que a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, disse hoje que considera um erro esse voto de Jacques Wagner. Ela também disse que agora o partido vai trabalhar contra esse assunto lá na Câmara dos Deputados. Não era o momento de se debater isso, até pelo papel que o Supremo Tribunal Federal teve e estava tendo no combate às ações golpistas, no enfrentamento aos atos antidemocráticos, pelo papel que teve na pandemia, que aliás foram decisões monocráticas do Supremo que garantiram aos municípios e aos estados atuarem na pandemia. Então nós achávamos que aquilo não era oportuno ser discutido e que na realidade servia os interesses da extrema-direita que queriam que as investigações sobre os atos democráticos não acontecessem ou não chegassem nos devidos culpados. Então nós sempre tivemos posição clara. Eu considerei o voto do Jacques um erro. E vamos tentar agora na Câmara a gente fazer as articulações para não deixar essa PEC prosperar. Mudando completamente de assunto, eu vou falar sobre saúde agora, porque a Organização Mundial da Saúde pediu nesta quinta-feira à China mais informações sobre focos de pneumonia sem origem definida que supostamente se espalham entre crianças no norte do país. Segundo reportagens veiculadas na imprensa local, não alinhada ao governo comunista, hospitais pediátricos de algumas partes do país estão sobrecarregados pelo número de crianças doentes. As autoridades chinesas atribuíram o aumento de doenças semelhantes à gripe nesse inverno ao relaxamento das medidas restritivas relacionadas à pandemia de Covid-19. A OMS orientou que a população da China tome medidas para reduzir a transmissão de agentes infecciosos respiratórios, como, por exemplo, usar máscaras, lavar as mãos e também tomar vacinas. Parece até que a gente já viu isso antes, né? Mas o momento é de muita cautela e não de pânico, porque embora as menções à China e a suposta onda de infecções possam deixar todo mundo apreensivo, porque traz, claro, lembranças da pandemia de Covid-19, é muito normal que a OMS faça esses questionamentos aos países. É porque a gente não estava acostumado a prestar atenção nisso. E até que o governo chinês responda à OMS, não tem como saber o que está por trás desse aumento de infecções respiratórias entre as crianças. Na semana passada, o que se sabe é que a Comissão Nacional de Saúde da China informou que houve um aumento de várias doenças respiratórias em todo o país, em particular de gripe, Covid-19 e vírus sincial respiratório e também de Mycoplasma pneumoniae, que é uma bactéria que costuma afetar os mais jovens. Sobre esse assunto, a gente falou na programação da CBN com o presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, o Renato Kifuri. Ele disse que o Brasil vivenciou uma situação semelhante à China após o fim das restrições da pandemia de Covid-19. Quando a gente ficou muito tempo distante, tiramos de circulação vários desses micro-organismos. E depois, quando retornamos, tivemos períodos de circulação fora do padrão habitual, que hoje já está voltando, a gripe, a bronquiolite, a pneumonia. Então pode ser também que a China, o que esteja vivenciando agora, nada mais seja do que os vírus habituais acontecendo de forma mais aguda em função do represamento desses casos acontecido por um distanciamento. Hoje também teve uma atualização importante sobre o caso da morte da fã da Taylor Swift, a Ana Clara Benevides. O CEO da Time for Fun, empresa responsável pelos shows da cantora aqui no Brasil, se posicionou somente hoje sobre a morte da fã que faleceu na sexta-feira passada durante o primeiro show da artista norte-americana no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Essa foi a primeira vez que o CEO Serafim Abreu falou publicamente sobre o caso, quase uma semana depois da morte. Em um dos trechos de um vídeo que foi divulgado somente nas redes sociais, ele reconhece os problemas e o erro da empresa em relação ao calor extremo. Nós sabemos a enorme responsabilidade que temos ao organizar um evento desse porte.
Ainda assim, nós enfrentamos dias de calor extremo no último final de semana no Rio de Janeiro. Sim, reconhecemos que poderíamos ter tomado algumas ações alternativas, adicionais a todas as outras que fizemos, como, por exemplo, criar locais de sombra nas áreas externas, alterar o horário dos shows inicialmente programados, enfatizar mais a permissão de ingressar com copos de água descartáveis. Esse aprendizado nos fez incorporar novas práticas para eventos em dias de calor extremo, como fizemos imediatamente nos shows seguintes. O CEO da Time for Fun, Serafim Abreu, também pediu desculpas aos familiares de Ana Clara Benevides e disse que a empresa está à disposição da família da jovem para o que for preciso. À família de Ana Clara, quero expressar os nossos mais sinceros sentimentos. Coloco aqui, agora, publicamente, a nossa disposição em prestar assistência no que for necessário, como já dissemos diretamente para os membros da família e para o advogado que os representa. Quero também assegurar a todos os fãs que irão ao show da Taylor Swift em São Paulo que estamos trabalhando para proporcionar uma noite emocionante e memorável. Seguimos o novo posicionamento das autoridades. Está permitida a entrada de garrafas de água plásticas flexíveis, além dos copos de água descartáveis que sempre foram liberados. Ele deu essas declarações aí em um vídeo de pouco mais de 2 minutos, um dia depois da Polícia Civil do Rio anunciar que vai convocar representantes da Time for Fun para prestar esclarecimentos, incluindo o CEO da empresa. Segundo os investigadores, depois de ouvir relatos do público, a Delegacia do Consumidor iniciou um inquérito para investigar riscos à vida ou à saúde dos que estiveram no estádio. No show da sexta-feira passada, quando Ana Clara morreu, muitos fãs reclamaram da proibição de entrar com garrafas d'água no estádio quando a sensação térmica passava dos 50 graus. O resultado da autópsia da estudante foi inconclusivo e a polícia segue elaborando um documento final. A família da jovem contou com a ajuda de fãs da cantora para fazer uma vaquinha com o objetivo de levar o corpo dela de volta ao Mato Grosso do Sul. Antes desse translado, os familiares da menina disseram que a T4F não estava ajudando financeiramente a família para o translado do corpo, fornecendo apenas apoio psicológico aos familiares. Em São Paulo, um homem foi preso durante uma operação das polícias federal e militar contra o tráfico internacional de drogas. E com suspeito estavam outras 33 pessoas que foram levadas para prestar depoimento e depois liberadas. Esse grupo foi encontrado em uma casa na capital paulista que servia de alojamento das pessoas que transportavam os entorpecentes, são chamadas de mulas. Segundo o tenente da PM Guilherme Matheus Paiva, as pessoas que participavam do esquema eram de origem humilde, muitas delas trazidas de regiões carentes do país, e ele explicou que todos passavam por um treinamento para engolir as cápsulas com droga dentro. Relataram que chegavam a ingerir aproximadamente 150 porções dessa, viajavam para a Europa, alguns chegaram há poucos dias do Nordeste, ainda estavam se preparando, treinando, inclusive relataram e foi constatado lá que eles eram obrigados a treinar com umas porções que também foram apreendidas de cenoura e eles tinham que treinar para conseguir ingerir a maior quantidade possível de drogas e depois realizar a viagem para a Europa. Algumas pessoas estavam no local há 2 meses e já tinham feito viagens com drogas para a França e também para outros países da Europa. O homem que foi preso tem 24 anos e ele não tinha antecedente criminal. E ele foi identificado pelas testemunhas como o aliciador desse grupo. Durante as buscas pela casa foram apreendidos 38 passaportes, aproximadamente 1.000 porções de pasta base de cocaína que estavam prontas para serem engolidas, totalizando aproximadamente 4 quilos da droga, além de anotações do tráfico e cartões bancários. Ainda não se sabe há quanto tempo esse esquema estava funcionando e o caso vai continuar sendo investigado pela Polícia Federal. Na economia, muita atenção aqui para você que vai se aventurar na Black Friday. O Procon de São Paulo divulgou uma lista de sites que devem ser evitados pelos consumidores durante essa data que é muito importante para o comércio. Esse evento acontece nesta sexta-feira e o ranking do Procon considera 78 empresas que tiveram reclamações de consumidores registradas lá no Procon de São Paulo e foram notificadas, mas essas empresas não responderam ou não foram encontradas. Segundo o
órgão, o consumidor que tiver dúvidas pode procurar o PROCON da sua cidade ou também um dos canais de atendimento da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor. É só acessar o site do PROCON de São Paulo que tem essa lista completa. E isso não vale só para quem mora em São Paulo, porque como as vendas acontecem muito de forma online, também vale para você que é de outro estado. E também aproveite para entrar no site do PROCON do seu estado para checar se há uma lista parecida. Ainda na economia, eu vou também contar para você uma notícia que mexeu bastante com o mercado financeiro hoje. O Bradesco informou que mudou a presidência do banco e agora Marcelo de Araújo Noronha vai assumir o cargo em substituição a Otávio de Lazari Júnior, que estava há 5 anos à frente da empresa. Agora ele vai integrar o conselho de administração da companhia e o mercado reagiu bem a essa troca. As ações do Bradesco abriram um dia em alta de mais de 5%. O nome de Noronha não foi visto como uma surpresa, mas o timing, da troca chamou a atenção dos especialistas, porque a saída de Lazari aos 60 anos acontece antes da idade limite para permanência na presidência do banco, que é de 65 anos. Na nota que foi divulgada pelo banco, o presidente do Conselho do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, diz que cada geração de executivos tem o seu momento de maturação, ritos de passagem e patrimônios acumulados como legado, e que o momento representa um cenário propício para dar uma visão renovada aos movimentos necessários em direção aos objetivos colocados pelo Conselho de Administração do Bradesco. Essa troca do comando, como eu contei para você, mexeu diretamente na Bolsa de Valores de São Paulo, que fechou o dia de hoje em alta de 0,42% aos 126.566 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia também em alta de 0,11%, cotado a R$ 4,907. Já o euro também encerrou o dia de hoje em alta de 0,3%, cotado a R$ 5,351. No noticiário internacional hoje, o Catar, que tem feito a mediação entre Israel e o Hamas, anunciou que o cessar-fogo temporário em Gaza vai acontecer na manhã de sexta-feira, ou seja, amanhã, às 7 horas da manhã, ou seja, 2 horas da manhã no horário de Brasília. E também que o primeiro grupo de reféns vai ser libertado às 4 horas da tarde, ou seja, às 11 horas da manhã no horário de Brasília. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Catar, a ajuda humanitária vai ser autorizada a entrar no enclave palestino assim que a trégua começar. Nesse primeiro grupo, 13 reféns tomados pelo Hamas no ataque do dia 7 de outubro, que também deixou mais de 1.200 mortos em território israelense, serão libertados. A lista inclui mulheres e menores de idade que vão ser entregues à Cruz Vermelha. Segundo as autoridades de Israel, cerca de 240 pessoas foram sequestradas pelo Hamas durante o ataque terrorista. E o acordo prevê no total a libertação de 50 dos 240 reféns ao longo de um cessar-fogo de 4 dias. Em troca, Israel vai libertar 150 palestinos que mantém como prisioneiros, mas ainda não há uma previsão de novas listas e também outros horários de libertação. Segundo o governo do Catar, as listas são um processo diário e sempre que eles tiverem as 2 listas confirmadas, tanto de refém e prisioneiros, eles vão iniciar o processo de retirada das pessoas. Mas, segundo o governo do Catar, ainda há um acordo em relação aos intervalos de tempo em que isso vai acontecer. Também hoje não ficou muito claro quantos prisioneiros palestinos vão ser libertados nesta sexta-feira. O Ministério das Relações Exteriores do Catar também não detalhou como vai funcionar a oferta de ajuda humanitária na faixa de Gaza, mas informou que o objetivo desse acordo é uma trégua duradoura na guerra. Após as declarações do Catar, o gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu diz que recebeu uma primeira lista de nomes de reféns e que entrou em contato com as suas famílias. O Hamas também confirmou que vai fazer essa libertação dos reféns.
No esporte, o futebol brasileiro perdeu hoje um dos seus maiores treinadores. Morreu aos 94 anos o ex-jogador e ex-treinador Rubens Minelli, que conquistou 4 títulos brasileiros pelo Palmeiras, Inter e também São Paulo, entre outras taças. Minelli deu entrada no hospital no dia 24 do mês passado para tratar uma infecção. Ele fez tratamento com antibiótico, mas o problema evoluiu e ele não resistiu. Minelli nasceu na capital paulista e completaria 95 anos no dia 19 de dezembro. Ele foi o primeiro treinador a conquistar o Campeonato Brasileiro 3 vezes consecutiva, em 1975 e 1976 pelo Internacional e no ano seguinte pelo São Paulo. Antes, quando a competição não tinha esse atual nome, ele foi campeão pelo Palmeiras em 1969. O treinador ainda comandou clubes como Grêmio, Portuguesa, Sport, Paraná, Santos e Ponte Preta, além do Al Hilal da Arábia Saudita. Mas foi no Internacional que ele se consagrou, promovendo uma revolução tática em um time que contava com nomes como Falcão e também Valdomiro, entre outros. Nas redes sociais, diversos clubes brasileiros lamentaram a perda dele. Ainda no esporte, o Ministério Público de Barcelona, na Espanha, pediu hoje 9 anos de prisão para o ex-jogador da seleção brasileira, Daniel Alves. O jogador é acusado de ter estuprado uma mulher em uma boate em Barcelona em dezembro de 2022. Ele nega, mas está preso desde janeiro deste ano e vai a julgamento. A Audiência Nacional de Barcelona, que é a corte mais alta da cidade, diz que ainda não há uma data para que esse julgamento comece. O brasileiro vai ser julgado por agressão sexual, porque a legislação espanhola não tem uma tipificação específica para o estupro, mas engloba esse crime dentro dos casos de agressão sexual, nos quais o réu pode pegar uma pena de até 15 anos de prisão se for condenado. A defesa do jogador brasileiro não se manifestou sobre o pedido do Ministério Público até o fechamento desse podcast. Apesar de negar essa acusação, Daniel Alves já deu 4 versões diferentes sobre esse episódio em depoimentos à polícia e também à justiça. Agora, eu vou indo nessa com uma das maiores bandas da história do rock, o Dire Straits. E eu vou embora com eles hoje porque o líder da banda, que acabou em 95, o cantor e guitarrista inglês Mark Knopfler, anunciou hoje que vai colocar 120 de suas guitarras e amplificadores à venda em um leilão que vai acontecer em janeiro na prestigiada casa de leilões Christie's. Segundo ele, 25% do lucro com essa operação vai ser destinado a instituições de caridade. Segundo o músico, que hoje tem 74 anos, ele diz que chegou a hora de tirar alguns desses preciosos companheiros de 6 cordas de suas caixas e deixá-los aos cuidados da Christie para permitir que tenham novas aventuras com novos proprietários. Ele diz que vai ficar triste em vê-los partir, mas disse que ele e as guitarras passaram momentos maravilhosos juntos e ele não pode tocar com todos eles. A casa de leilão Christie's disse que a grande estrela desse leilão, que tem uma estimativa de arrecadar entre 300 mil a 500 mil libras, mais ou menos até 3 milhões de reais, é a guitarra Gibson Les Paul Standard Vintage, de 1959. O guitarrista da banda usou ela em uma turnê do disco solo dele em 2001 e também em uma turnê em 2008. E ela é descrita como um verdadeiro instrumento de colecionador com um lindo acabamento vermelho cereja desbotado. Também está em leilão uma Les Paul de 1983, que o cantor usou para gravar 2 das canções mais conhecidas do Dire Straits, o Money for Nothing e Brothers in Arms. Ele também usou esse instrumento no palco do Live Aid em 1985, quando o Sting cantou os vocais em Money for Nothing. O instrumento deve sair por algo entre 10 mil e 15 mil libras, cerca de 61 a 91 mil reais.
Algumas das guitarras vão sair em turnê por Nova York em dezembro, antes dessa venda em Londres em 31 de janeiro. E a instituição de caridade que deve ser beneficiada aí com esse leilão vai ser a Cruz Vermelha Britânica. E é com o clássico Walk of Life que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais!